A primeira gota caiu sobre a espada de Conan antes mesmo do trovão ecoar nas montanhas. Não era chuva, era sangue. Escorria lentamente do céu escuro, como se as próprias nuvens estivessem apodrecendo acima do mundo. Os soldados ao redor da muralha já não falavam. Homens endurecidos por guerras, fome e aço observavam o horizonte em silêncio absoluto, enquanto o vento congelado atravessava as tochas e fazia os cavalos recuarem em desespero. Então, os sinos começaram. Lentos, pesados, distantes. Conan ergueu os olhos para além da tempestade e viu algo se mover entre as montanhas negras. Não parecia um exército, parecia uma sombra maior que a própria noite. O velho comandante ao lado dele caiu de joelhos imediatamente. Ele despertou, Conan não respondeu. Continuou olhando. A figura colossal surgiu lentamente entre a neve vermelha, enquanto relâmpagos rasgavam o céu acima das muralhas. Primeiro apareceram os braços gigantescos cobertos por rachaduras escuras. Depois, o rosto. Humano, mas errado, antigo demais. Os olhos brilhavam como brasas enterradas em carne morta, e grossas lágrimas de sangue escorriam lentamente pelo rosto monstruoso da criatura. O deus estava chorando, e milhares de soldados começaram a fugir antes mesmo da batalha começar. Conan observou homens abandonando escudos, cavalos esmagando crianças nas ruas e sacerdotes queimando símbolos religiosos diante das portas do castelo. O medo havia destruído aquele reino muito antes da guerra chegar. O bárbaro cuspiu no chão ensanguentado. Nunca confiou em reis, muito menos em deuses, mas havia algo errado naquela criatura. Ela não olhava para os homens. O olhar gigantesco permanecia fixo no céu, como se tivesse medo de alguma coisa ainda pior. A neve negra aumentou enquanto o exército inimigo avançava lentamente pelo vale. Nenhum grito de guerra, nenhum tambor, apenas milhares de figuras silenciosas, caminhando sob a tempestade, como cadáveres obedecendo a uma vontade invisível. O rei daquele reino surgiu então sobre a muralha, acompanhado por sacerdotes cobertos por ouro e correntes. Estava tremendo, não de frio, de culpa. "Fechem os portões!" gritou desesperado. "O Deus ainda pode nos salvar!" Conan finalmente riu, uma risada seca, cansada, porque já tinha visto aquilo antes. Homens que destroem o próprio povo e depois imploram para monstros salvarem o que restou. O bárbaro desceu da muralha enquanto os sinos enlouquecidos continuavam ecoando pela cidade. Pessoas corriam pelas ruas carregando crianças, queimando livros, roubando comida e esmagando uns aos outros diante dos templos fechados. O reino inteiro estava morrendo sem que uma única espada tivesse sido levantada. Conan atravessou a praça principal e encontrou um velho sacerdote ajoelhado diante de uma estátua quebrada. O homem chorava enquanto tentava limpar sangue que escorria dos olhos da escultura. "Nós o alimentamos por anos", murmurou. Conan parou. "Medquem." O velho ergueu lentamente os olhos. O deus da montanha. Silêncio. O vento soprou forte entre as colunas destruídas. O rei acreditava que ele protegeria o reino. Então começamos os sacrifícios. Conan permaneceu imóvel. "Crianças?" O sacerdote fechou os olhos. "Prisioneiros primeiro, depois criminosos, depois inocentes." A mandíbula do bárbaro endureceu lentamente. "Porque impérios sempre morrem da mesma maneira. Primeiro, os homens entregam a própria coragem. Depois entregam a própria alma." O chão começou a tremer violentamente. Gritos ecoaram pelas muralhas. Conan ergueu os olhos. A criatura colossal estava mais próxima agora. Gigantesca. Impossível. Cada passo fazia torres inteiras estremecerem. As lágrimas de sangue continuavam descendo pelo rosto monstruoso, enquanto milhares de soldados silenciosos caminhavam atrás dela. Mas então Conan percebeu algo.
as correntes. O Deus estava preso. Gigantescas correntes negras atravessavam seus braços, pescoço e peito, desaparecendo dentro das montanhas atrás dele. Aquilo não era um conquistador, era um escravo. Um arrepio percorreu até mesmo o bárbaro, porque nenhuma criatura daquele tamanho deveria usar correntes. O céu explodiu em relâmpagos vermelhos, e então veio o som. Não um rugido, não uma voz, algo pior. Um choro, profundo, antigo, doloroso. O som atravessou muralhas, carne e pensamentos ao mesmo tempo. Homens começaram a arrancar os próprios olhos. Outros caíram de joelhos, rezando para qualquer Deus que ainda estivesse ouvindo. Conan sentiu sangue escorrendo lentamente de seu nariz, enquanto a criatura continuava chorando diante da cidade. Mas o gigante não olhava para os homens. Continuava olhando para o céu, com medo. O bárbaro finalmente entendeu. Aquilo não estava vindo destruir o reino. Aquilo estava fugindo de alguma coisa. A muralha principal explodiu segundos depois. Pedras gigantescas atravessaram casas, enquanto soldados eram esmagados sob os destroços. O exército silencioso invadiu a cidade como uma onda negra sem rosto. Conan puxou a espada. Finalmente, o aço brilhou sob os relâmpagos vermelhos enquanto os primeiros guerreiros avançavam. E então começou o massacre. Braços foram arrancados, sangue congelou na neve. Crânios partiram sob machados. Conan atravessava homens como uma tempestade viva, enquanto o caos consumia as ruas. O bárbaro esmagou um soldado contra uma parede. Arrancou uma lança do peito de outro e avançou sobre a multidão enlouquecida. Mas os invasores não gritavam, nem mesmo quando morriam. Aquilo tornava tudo pior. Pareciam cadáveres caminhando para um destino inevitável. No meio do massacre, Conan viu o rei tentando fugir pelos fundos do castelo, carregando ouro e pergaminhos sagrados. Covarde, sempre igual. O bárbaro atravessou o caos até alcançá-lo perto das escadarias destruídas. O rei caiu na neve imediatamente. "Proteja-me!" implorou. "Eu posso lhe dar qualquer coisa." Conan olhou para o homem por alguns segundos. Depois para a cidade morrendo atrás dele. Depois para o Deus chorando sangue diante da tempestade. "Você já deu tudo o que tinha", respondeu friamente. O rei começou a chorar. "Nós só queríamos sobreviver." Conan aproximou o rosto lentamente. "Não." A voz saiu pesada como pedra. "Vocês queriam que outra coisa sofresse no lugar de vocês." O chão tremeu mais uma vez, mais forte. Muito mais forte, até o Deus colossal ergueu lentamente a cabeça para o céu, e então todos ouviram, algo acima das nuvens, algo gigantesco, movendo-se no escuro. O próprio Deus começou a puxar as correntes em desespero, enquanto lágrimas de sangue escorriam violentamente de seu rosto monstruoso. A criatura estava aterrorizada. Conan olhou para cima. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo, não do Deus, mas da coisa que fazia até um Deus implorar. As nuvens começaram a girar lentamente sobre a cidade destruída. O céu parecia abrir. Soldados largaram armas. Sacerdotes começaram a gritar orações sem sentido, e o gigante finalmente soltou um rugido tão triste que parecia carregar o sofrimento de eras inteiras. Então as correntes se partiram, uma por uma. O som ecoou pelas montanhas como o fim do mundo. O Deus caiu de joelhos diante da cidade, enquanto a tempestade enlouquecia ao redor dele. Livre, mas não salvo, Conan observou em silêncio. Porque naquele instante compreendeu a verdade que homens civilizados jamais aceitariam. Existem horrores tão antigos que até monstros rezam para sobreviver. E mesmo assim, o homem continua acreditando que controla alguma coisa.